O ano mágico de 2019, os grandes ídolos. Você sabe qual foi o primeiro mascote? Conheça um pouco mais da história do Clube de Regatas do Flamengo. Sejam bem-vindos ao Bola Histórica. Hoje vamos falar sobre um dos grandes clubes do futebol brasileiro. Com mais de 120 anos de história, diversas conquistas nacionais e internacionais e com mais de 40 milhões de torcedores, vamos saber um pouco mais da história do Flamengo. O Flamengo foi fundado em 17 de novembro de 1895, na cidade do Rio de Janeiro. Tudo começou com o remo, um esporte muito popular na época, que era praticado nas praias do Flamengo e de Botafogo. Os amigos José Agostinho Pereira da Cunha, Mário Espíndola, Augusto de Figueira Lopes e Nestor de Barros compraram uma embarcação que, em razão do péssimo estado em que se encontrava, precisou ser reformada para ser utilizada. Em seu primeiro uso, e em virtude do mau tempo, a embarcação virou e precisou ser rebocada. Como se não bastasse, em seguida foi roubada. A partir de 1902, o remo passou a dividir a preferência com o futebol na cidade. Um fato curioso é que os atletas do clube remavam pela manhã e jogavam futebol à tarde pelo Fluminense, um de seus grandes rivais. Foi então que, em 1911, depois de uma discussão interna no Fluminense, alguns jogadores abandonaram o clube. Alberto Borghetti, um dos jogadores de futebol do Fluminense, fez a proposta de criar uma seção de futebol no Flamengo, onde ele já era remador. A ideia foi aprovada e no dia 8 de novembro daquele ano foi criado o Departamento de Esportes Terrestres do Flamengo. Em 3 de maio de 1912, o clube disputou a sua primeira partida, uma grande vitória de 15-2 sobre o Mangueira. 2 anos depois, em 1914, o Flamengo conquistou seu primeiro campeonato carioca. A conquista veio com uma rodada de antecedência, após a vitória de 2-1 sobre o Fluminense. Alberto Borghetti e Ricardo Riemer fizeram os gols. A primeira camisa do futebol foi a Papagaio de Vintém, quadriculada em vermelho e preto. Em 1914, a equipe passou a atuar com a cobra coral, que tinha listras horizontais rubro-negras convivendo com listras mais finas e brancas. O manto sagrado passou a ter apenas listras horizontais vermelhas e pretas a partir de 1916, quando o novo uniforme estreou em uma vitória de 3-1 sobre o São Bento de São Paulo. Em 1927, um concurso promovido pela Água Mineral Salutares e pelo Jornal do Brasil buscava eleger o clube mais querido do Brasil. O torcedor deveria escrever o nome do seu time favorito no rótulo da garrafa d'água ou no cupom impresso no jornal e enviá-lo preenchido para a sede do Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro. O vencedor levaria para sua sede a Taça Salutares e o título de clube mais querido do Brasil. Ao final da apuração, o Flamengo somou 254.850 votos e venceu a disputa. Atualmente a Taça Salutares é exibida em um local de destaque na sala de troféus do clube. Em 1942, foi fundada a primeira torcida organizada do clube, a Charanga Rubro-Negra. E em 1944, o Flamengo conquistou seu primeiro tricampeonato carioca, 1942, 1943 e 1944. 1956 foi considerado o início dos anos dourados do clube. Nesse período, as conquistas do Flamengo se limitavam mais ao âmbito regional, mesmo o clube tendo em seu elenco jogadores como Fio Maravilha, Dida, Paulo César Caju, Rondinelli, entre outros. No final do ano de 1968, Garrincha foi contratado, mas a expectativa de que ele pudesse jogar a temporada seguinte inteira não deu certo. Fez sua última partida pelo rubro-negro em 12 de abril de 1969, com 20 jogos e apenas 4 gols marcados. O marinheiro Popeye começou a ser associado ao clube durante a década de 1940. O personagem representava a força e a valentia com que o Flamengo conseguia reverter situações difíceis. Na década de 1960, os torcedores rivais começaram a chamar os torcedores do Flamengo de urubus, alusão à grande massa de torcedores que eram negros. O apelido nunca foi bem recebido pelos torcedores, até o dia 31 de maio de 1969. Os torcedores Luiz Otávio Vaz, Milson Meireles e Victor Eleri resolveram levar o urubu para o jogo entre Flamengo e Botafogo no Maracanã. Na época, o Flamengo não vencia o rival havia 2 anos. Na arquibancada, os torcedores do Botafogo gritavam que o Flamengo era time de urubu. Foi então que os amigos resolveram soltar a ave na arquibancada com a bandeira rubro-negra presa aos pés. Quando caiu no gramado, pouco antes da bola rolar, a torcida fez a festa, vibrando e gritando: "É urubu, é urubu".
O Flamengo saiu vencedor da partida por 2-1 e a partir daí, o Urubu consagrou-se como novo mascote, tomando o lugar do Popeye. O maior legado da década de 70 foi revelar para o mundo do futebol a equipe mais vitoriosa do Flamengo. Foi nesse período que craques como Zico, Júnior, Leandro e Andrade subiram para a equipe profissional do clube. Em 1974, Zico firmou-se de vez como titular absoluto do time, iniciando a chamada Era Zico. O Flamengo só conquistou seu primeiro campeonato brasileiro em 1980, ao derrotar o Atlético Mineiro no Maracanã por 3-2, e Zico foi o principal artilheiro com 21 gols. O ano de 1981 foi o mais especial na história do clube. Além de conquistar o Campeonato Carioca, levantou a Taça Libertadores da América sobre o Cobreloa do Chile. O jogo de ida aconteceu no Maracanã, onde o rubro-negro venceu pelo placar de 2-1. Já o segundo embate ocorreu no Estádio Nacional em Santiago. Os chilenos venceram por 1-0, o que forçou uma terceira partida de desempate. O último confronto foi em Montevidéu, Uruguai. O Flamengo venceu por 2-0 com 2 gols de Zico, levando o Flamengo a conquistar a América pela primeira vez na história. Ao vencer a Libertadores, o Flamengo pôde disputar a Copa Intercontinental/Mundial de Clubes com o Liverpool da Inglaterra. Em 13 de dezembro de 1981, em Tóquio, a equipe rubro-negra bateu os ingleses por 3-0, com 2 gols de Nunes e 1 de Adílio ainda no primeiro tempo. Todos os gols tiveram a participação de Zico, que foi eleito o melhor jogador da partida. Em 1982 veio a segunda conquista do Campeonato Brasileiro, com uma vitória sobre o Grêmio por 1-0 no terceiro jogo. Zico mais uma vez foi o artilheiro da competição. Em 1983, o Flamengo conquistou o tricampeonato brasileiro ao golear o Santos por 3-0 no Maracanã, jogo com recorde de público na história do Campeonato Brasileiro. Neste mesmo ano, Zico deixou o clube para jogar na Udinese da Itália. 2 anos depois, em 1985, Zico retorna ao Flamengo. Neste ano participou de poucas partidas, já que em um jogo pelo estadual contra o Bangu, foi vítima de uma entrada violenta do jogador Márcio Nunes. O choque provocou 5 lesões na perna, a mais grave causou o rompimento do joelho esquerdo do camisa 10 da Gávea, ficando sem jogar por muito tempo devido ao período de recuperação. Em 1987, Zico foi um dos principais responsáveis pela conquista da primeira edição da Copa União, considerado por maior parte da imprensa, pela FIFA e recentemente pela CBF como tetracampeonato nacional do Flamengo. Destacam-se as vitórias nas partidas semifinais contra o Atlético Mineiro e a final contra o Internacional, que foi vencida com um gol de Bebeto. Em 6 de fevereiro de 1990, diante de um Maracanã lotado, Zico faz sua partida de despedida pelo Flamengo. O maior ídolo rubro-negro fez 732 jogos, marcou 509 gols, conquistou 7 campeonatos cariocas, 4 brasileiros, 1 Libertadores e 1 Mundial de Clubes. Mesmo sem ser um grande craque, os primeiros anos da era pós-Zico foram de glória para o Flamengo. Em 1990, o clube conquistou seu primeiro título da Copa do Brasil contra o Goiás. Entre o fim de 1990 e ao longo de 1991, o Flamengo, agora comandado por Júnior, devolveu a quina em cima do rival Vasco, conquistando 5 vitórias e conquistando o estadual de 91. O ano de 1992 foi marcado pela conquista de mais um título nacional, superando o Botafogo na final do Campeonato Brasileiro daquele ano. O primeiro jogo da final foi vencido pelos rubro-negros pelo placar de 3-0, e o segundo terminou empatado por 2-2. Neste ano, o grande destaque foi mais uma vez Júnior. Após o título brasileiro de 1992, o clube entrou em uma grande crise financeira, e as conquistas nacionais e internacionais tornaram-se menos frequentes. Em 1995, ano de seu centenário, o radialista Kleber Leite assumiu a presidência do clube e contratou o atacante Romário, então o melhor jogador do mundo, que estava no Barcelona. Mesmo com Romário e outros craques que foram contratados, como Edmundo e Branco, o ano do centenário rubro-negro não foi vitorioso. O Flamengo conquistou apenas a Taça Guanabara com 3 gols de Romário contra o Botafogo. Em 1996, o Flamengo conquistou de forma invicta o Campeonato Carioca. Romário foi o artilheiro do estadual e Sávio o destaque da campanha do Flamengo na Copa Ouro Sul-Americana, onde o rubro-negro foi o campeão. Em 1999, o clube fechou um contrato milionário com a empresa de marketing esportivo ISL. Apesar de campanhas ruins no Campeonato Brasileiro, o Flamengo se destacava em outras competições,
tanto que foi tricampeão estadual em 1999, 2000 e 2001, todas elas em cima do Vasco. Ganhou a Copa Mercosul em 99 e a Copa dos Campeões em 2001. Neste mesmo ano, 2001, o Flamengo escapou do rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro na última rodada. Em 2002 a ISL faliu e o clube ficou sem seu parceiro milionário. Sem dinheiro para manter o grande elenco montado, deu-se início a péssima fase no futebol rubro-negro. O Flamengo não conseguiu formar equipes competitivas e por pouco não foi rebaixado do Campeonato Brasileiro, em 2002, em 2004 e em 2005. Em 2006, chegou pela quinta vez à final da Copa do Brasil, porém desta vez conseguiu conquistar o título sobre o Vasco. No ano de 2009, o Flamengo conquistou o Campeonato Carioca sobre o Botafogo. O título marcou o quinto tricampeonato estadual do clube e o deixou pela primeira vez líder absoluto em número de conquistas estaduais, 31 contra 30 do Fluminense. No meio da temporada, Andrade assumiu a equipe após a demissão de Cuca. O time embalou no Campeonato Brasileiro e, com uma grande recuperação no segundo turno, assumiu a liderança na penúltima rodada, após vencer o Corinthians por 2-0. Em 6 de dezembro, o clube precisava vencer o Grêmio para confirmar o título. A equipe gaúcha saiu na frente, mas o Flamengo conseguiu empatar ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, após escanteio cobrado por Petkovic, Reinaldo Angelim cabeceia e vira o jogo, consagrando o Flamengo campeão brasileiro após 17 anos de espera. Em 2010, o Flamengo trouxe como reforço o atacante Wagner Love, por empréstimo do CSKA Moscou. Adriano, que já estava no clube desde 2009, passou a formar com Wagner a dupla de ataque que muitos torcedores apelidaram de Império do Amor. Na Taça Guanabara, foi eliminado na semifinal pelo Botafogo pelo placar de 2-1. Na Taça Rio, voltou a perder para o Botafogo pelo mesmo placar. Pela Libertadores, o Flamengo foi eliminado nas quartas de final pela Universidade do Chile. Após a eliminação, Adriano e Wagner Love deixaram a equipe. Para a temporada de 2011, o clube contratou o argentino Dario Bottinelli, Thiago Neves e o craque Ronaldinho Gaúcho. A equipe conseguiu fazer um incontestável campeonato carioca, realizando uma campanha invicta e sendo campeão direto. No entanto, esse foi o único título do clube neste ano. O ano também marcou a despedida de dois ídolos do clube, o meia Dejan Petkovic, que se aposentou do futebol, e o zagueiro Ronaldo Angelim, posteriormente retomando sua carreira no Grêmio Barueri. Em 2013, Eduardo Bandeira de Melo inicia como presidente. Sua gestão assume o Flamengo com a promessa de renovação completa do clube. Uma das suas primeiras ações foi devolver o atacante Wagner Love, que estava em sua segunda passagem pelo clube, ao CSKA em troca de perdão das últimas parcelas que o Flamengo lhe devia pela compra do atleta. Neste ano, o Flamengo conquistou seu terceiro título da Copa do Brasil sobre o Atlético Paranaense, empatando em Curitiba por 1-1, com gol de Amaral, e vencendo no Rio de Janeiro por 2-0, com gols de Elias e Hernani. Em 2015, o Flamengo já estava com uma saúde financeira melhor. Surpreendeu e contratou jogadores como o peruano Paulo Guerreiro e Ederson. Ao final da temporada, o clube, mesmo sem conquistas, já era considerado um dos times mais valiosos do futebol brasileiro. Em consequência, o presidente Eduardo Bandeira de Melo foi reeleito para os 3 anos seguintes, 2016, 2017 e 2018. Em 2016, o clube começou a colher os frutos da boa gestão e anunciou Muricy Ramalho como novo técnico. Porém, por conta de uma arritmia cardíaca, Muricy deixou o comando da equipe. Outra contratação de peso comemorada pela torcida e repercutida pela mídia foi a do meia Diego, ídolo do Santos e com passagem por grandes equipes do futebol mundial, como Juventus e Atlético de Madrid. O ano de 2017 começou com boas atuações do time, vencendo o Campeonato Carioca invicto. Para a sequência da temporada, novas contratações marcantes aconteceram. Everton Ribeiro, o goleiro Diego Alves, um dos maiores pegadores de pênaltis do Campeonato Espanhol, e a chegada do técnico colombiano Reinaldo Rueda, que havia sido campeão da Libertadores e finalista da Sul-Americana pelo Atlético Nacional da Colômbia. Pela Copa do Brasil, o time carioca ficou com o vice-campeonato ao perder nos pênaltis para o Cruzeiro. Na Sul-Americana, o clube fez uma boa campanha e chegou à inédita final da competição. A final era esperada como um grande espetáculo, mais de 55 mil presentes no Maracanã, mas o time voltou a repetir erros crônicos, sendo superado pelo Independiente da Argentina. Ao final de 2017, um estudo financeiro revelou que o clube carioca foi o que mais faturou no Brasil, fato que se deu pela venda astronômica de Vinícius Júnior ao Real Madrid.
Em 2018, conquistou apenas o título da Taça Guanabara. Foi eliminado da Copa do Brasil na semifinal pelo Corinthians, da Libertadores nas oitavas pelo Cruzeiro e no Brasileiro ficou com o vice-campeonato. Ao final do ano, Rodolfo Landim vence as eleições para presidir o clube durante os anos de 2019, 2020 e 2021. Encerrava-se assim a era Eduardo Bandeira de Melo, um presidente fortemente criticado pelo futebol, mas para outros, foi um dos mais importantes na história do Flamengo na questão da incrível recuperação financeira. Para muitos, sem ele, talvez o Flamengo não chegasse ao pódio de um dos clubes mais ricos da América do Sul. No dia 8 de fevereiro de 2019, aconteceu o fatídico incêndio no Ninho do Urubu, ceifando a vida de 10 garotos jogadores da base e deixando outros 3 feridos. No início da temporada, o Flamengo conquistou seu 35º título do Campeonato Carioca. Ainda no começo do ano, o clube fez contratações milionárias, sendo elas a de Bruno Henrique, Gabriel Barbosa, Rodrigo Caio, o uruguaio Arrascaeta e até contratações a nível europeu como a do treinador português Jorge Jesus. No meio da temporada, o clube ainda contratou o meia Gerson, o zagueiro espanhol Pablo Mari e os bombásticos laterais Rafinha e Felipe Luiz. Mesmo com grandes reforços, o clube inicia as oitavas de final da Copa Libertadores perdendo para o Emelec por 2-0 no jogo de ida. Porém, com o apoio da torcida conseguiu igualar o placar agregado no Maracanã com 2 gols de Gabigol. Na disputa por pênaltis, venceu por 4-2 e quebrou o trauma de eliminações precoces na competição continental. Nas quartas de final, passou pelo Inter de Porto Alegre, 2-0 no Maracanã e um empate por 1-1 no Beira-Rio. Nas semifinais eliminou o Grêmio, 1-1 no jogo de ida e o estrondoso 5-0 no Maracanã. Após 38 anos, o rubro-negro voltava à final da Libertadores. A grande decisão foi em um jogo único, no Estádio Monumental, em Lima, no Peru. O adversário foi o River Plate, que era o atual campeão. O Flamengo perdia até os 43 minutos do segundo tempo por 1-0, quando o uruguaio Arrascaeta, em jogada com Bruno Henrique, encontra Gabigol sozinho em condições de finalizar. Era um empate rubro-negro. 2 minutos depois, o camisa 10 Diego, do campo de defesa, lança a bola para Gabigol, que em disputa com o zagueiro Pinola, leva a melhor e crava a virada rubro-negra. O Flamengo voltava ao topo da América 38 anos depois do primeiro título, conquistando o bicampeonato. Pelo Campeonato Brasileiro, emplacou 21 jogos de invencibilidade e, com 4 rodadas de antecedência, sagrou-se campeão brasileiro, um dia após a conquista da Libertadores. Era um final de semana mágico na vida de todos os torcedores rubro-negros. A campanha flamenguista quebrou diversos recordes, como exemplo, a maior diferença de um líder para todos os demais colocados. Além disso, conseguiu repetir o feito do Santos de Pelé, que até então era o único clube que havia conquistado o Brasileiro e a Libertadores no mesmo ano. E para você que é torcedor rubro-negro e quer ter um registro histórico do ano de 2019, a gente está deixando na descrição um link para o livro Vencemos Junto. A obra reúne as fichas técnicas, as fotos e as estatísticas dos jogos. Nesse livro de capa dura você também vai encontrar os depoimentos de jogadores, um texto exclusivo do Zico e as melhores fotos dos jogos e da celebração daquele ano. Aproveita aí, o link está na descrição e no primeiro comentário fixado. No Mundial de Clubes, chegou à final contra o Livro, o mesmo clube que há 38 anos enfrentou o Flamengo na mesma competição. Em uma partida movimentada, o clube carioca acabou perdendo na prorrogação com o gol de Roberto Firmino. No início da temporada de 2020, o clube disputa a Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana. Pela competição nacional, o Flamengo bateu o Atlético Paranaense por 3-0 e se tornou supercampeão do Brasil. Já pelo torneio da Conmebol, enfrentou o Independiente del Valle em 2 jogos. Na primeira partida em Quito, no Equador, empatou por 2-2. Na volta, mais de 70 mil pessoas lotaram o Maracanã. Gabriel Barbosa, o Gabigol, abriu o placar para os rubro-negros na primeira etapa. No segundo tempo, em 2 belas jogadas de Gabigol, Gerson marcou 2 vezes, 3-0, e o Flamengo conquistava mais um título internacional, o primeiro da sua história no Maracanã. Após conquistar o Campeonato Estadual de 2020, Jorge Jesus deixou o comando da equipe. O português deixou o rubro-negro com uma marca histórica, tendo o número de derrotas 4 inferior ao número de títulos 5. Obrigado por assistir. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. E ative o sino da notificação para acompanhar a história de outros clubes, outros jogadores, enfim, outros fatos históricos envolvendo futebol.